Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe, professor de Sociologia, e essa é uma atividade de recuperação do primeiro bimestre dos terceiros anos, regular e EJA. Então o objetivo é relembrar um pouco do que a gente já viu, algumas temáticas que a gente já viu até aqui, e servir de subsídio para uma prova com 5 questões que vai trabalhar que vai servir como recuperação do primeiro bimestre e é acessível para todo mundo aí que não fez as atividades, tá certo? Então vamos lá. As habilidades que a gente vai trabalhar nessa aula é compreender o significado das origens da palavra cidadania, cidadão e cidadania, distinguir e conhecer o que são os direitos civis, políticos, sociais e humanos, desenvolver uma compreensão inicial sobre a relação entre a formação do Estado brasileiro e a contribuição dos direitos civis, políticos, sociais, humanos no Brasil. O que é cidadania? Bem, se a gente for trabalhar com a palavra cidadania, vem de cidadão. E quem é cidadão? Cidadão é aquele que, na origem da palavra, aquele que vive na cidade. E aí a gente tem que buscar a origem da palavra democracia. Com o tempo, os homens começaram a viver em cidade. E viver em cidade é uma coisa um pouco mais complexa, porque o direito de um afeta, o desejo de um afeta o outro. É preciso ter uma organização mínima para viver em cidade. E muitas vezes um pode dominar sobre o outro. Por isso era preciso ter uma organização onde todo mundo tivesse direito ao poder, à participação popular. E esse nome é democracia. Demos significa povo e gracia, poder. Então é o poder do povo. O primeiro país, que a gente nem pode falar de país, mas vamos dizer, o primeiro país que criou um modelo democrático que se tem conhecimento foi na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, na cidade-estado de Atenas. Então, a democracia naquele tempo não era para todo mundo, mas a democracia era para aqueles que eram considerados iguais. Então, todas as pessoas que eram cidadãos, eles eram considerados equivalentes. Eles tinham os mesmos direitos que um outro cidadão. É claro que naquele tempo a cidadania era algo bem reduzido, só tinham direito homens, que fossem homens livres, não podiam ser escravos nem estrangeiros. Então era uma população reduzida. Mas a democracia se dava de forma direta, porque qualquer cidadão podia ir para uma praça pública chamada ágora, e num sistema que eles chamavam de igreja, numa assembleia, isso era uma assembleia, e nessa assembleia poderiam propor, criar leis que afetavam a vida de todos eles. Hoje, em nossos dias, não existe mais democracia direta, porque nós não podemos ir numa praça pública e tomar diretamente a decisão de como será a organização da cidade, do país, mas a gente vota em um representante legal, um deputado, um senador, um presidente, e esses nos representam. Então a democracia hoje é democracia representativa. Na Grécia Antiga era direta, porque qualquer cidadão podia ir na ágora e tomar as decisões. Hoje ela é indireta. Qual a importância da democracia? Já existiram momentos
que apenas uma pessoa governava sozinha, impunha sua vontade, perseguia os outros. E as pessoas que lutaram pela democracia, elas lutavam contra esse poder excessivo de um único grupo ou de uma única pessoa. Por isso a democracia é importante, tem o seu papel de extrema importância. Muitas pessoas, inclusive em alguns momentos históricos, foram contra a democracia, apoiaram sistemas ditatoriais, por exemplo, apoiadores de Mussolini na Itália, que depois que Mussolini chegou ao poder, inclusive apoiado por essas pessoas, e perseguiu inclusive essas pessoas que eram contra a democracia, elas disseram o seguinte: a democracia é um sistema imperfeito, mas ainda é o melhor sistema. Então, por que a democracia é tão importante? Porque imagina se a gente não puder, se a maioria não puder reverter um líder tirano, a vontade dele, a perseguição, usar os meios para reverter isso, seria algo muito ruim. Então a democracia tem sua importância. E quando a gente fala de cidadania, a gente tem que lembrar que cidadania é o direito de viver em sociedade, de uma forma organizada, de uma forma onde todos tenham direitos e deveres. Porque, vou dar um exemplo aqui bem claro. Eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quero, mas a minha liberdade acaba quando ela afeta a liberdade do outro. Então imaginemos a seguinte situação: eu gosto muito de festas, etc., mas eu moro numa rua residencial. Então eu faço raves na minha casa, a toda altura, chamo os meus amigos, e de madrugada, 2, 3 da manhã, eu coloco o som muito alto. Isso não é uma regra de convivência. O meu direito acaba nesse momento, porque eu estou prejudicando o outro. Então, quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de direitos, mas a gente está falando também de deveres. Por isso, surgiram as leis escritas. E a lei escrita mais importante que fala sobre direitos do cidadão frente ao Estado é a Constituição, que é a Carta Magna. Pela Constituição, todas as outras leis de um país são, de certa forma, regidas pela Constituição. A Constituição, é claro que ela não abarca todas as leis, mas ela rege as outras leis. Nada que pode ser aprovado que vá contra a Constituição. E a Constituição de 88 é considerada a Constituição cidadã, porque ela fala muito de direitos, inclusive direitos básicos, como o direito de você ser julgado antes de ser preso, não ser preso sem cometer um crime, etc. São direitos básicos. A gente pode falar um pouquinho da história dos direitos humanos, lembrando que existia um tempo que o rei era absoluto. Ele e aqueles que eram considerados de estirpe, ou que tinham nascido de boa família, tinham todos os direitos, enquanto aqueles que não tinham direito algum, sequer aqueles direitos básicos. O rei podia perseguir, matar, tirar a propriedade de quem lhe aprazisse, de quem ele quisesse, em outras palavras. E muita gente começou a se levantar contra isso. Os direitos humanos nada mais quer dizer
todas as pessoas são portadoras de direitos. Que direitos? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos pensar nos direitos civis. O direito de ter um julgamento, um direito de ser preso, não ser preso se não tiver cometido um delito, um direito de dizer o que pensa, desde que não ataque injustamente uma outra pessoa. Então, esses são direitos básicos de você frequentar a religião que você quiser. Era um direito que não existia antigamente. As pessoas tinham que frequentar a religião do rei, podendo ser perseguida, mesmo morta por conta disso. Então, os direitos humanos são fundamentais. Quando eu digo isso, eu quero dizer que o direito humano não é direito de bandido, é o direito de todos. Todos. Inclusive, a gente pode, de alguma forma, achar que mesmo um bandido não tem direito algum, mas dentro ele tem direito ao julgamento. Se ele está errado, ele tem que ser preso, etc. Mas e se não? E se ele não tiver um julgamento? E se ele foi preso injustamente? Então, direitos humanos são direitos de todos mesmo. E isso não se deu de graça. Existiu uma série de lutas que vão culminar na Revolução Francesa, porque naquele tempo as pessoas pensavam que Deus tinha escolhido o rei e o rei podia fazer o que ele quisesse. E o rei começou a se aproveitar disso, inclusive para perseguir seus inimigos, quem ele quisesse, prender, mandar matar, tirar a propriedade, etc. E as pessoas foram se levantando contra isso e criaram um novo modelo que todo mundo, independente de ter nascido da família A ou B, de ter sangue A ou B, tinham aqueles direitos básicos. E aí a gente vai falar das 3 gerações de direitos. Os direitos civis. O que é a sociedade civil? Sociedade civil são aquelas pessoas que não participam diretamente da vida política. Isso quer dizer, não tem cargo político, que não tem poder, diretamente o poder do Estado na mão. Então, a sociedade civil, os direitos civis são aqueles direitos básicos de você ter propriedade, ninguém roubar o que é seu, ou mesmo o Estado ir lá desapropriar do que é seu sem pagar por aquilo, o direito de você dizer o que você pensa, o direito de você ir onde você quiser, o direito de não ser preso injustamente. Esses são chamados direitos civis, que são os direitos fundamentais. Aqueles básicos que garantem a vida, a propriedade e a liberdade do indivíduo. Lembra lá da Revolução Francesa, o símbolo da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade e fraternidade. Então, essa luta. Além disso, posteriormente, a gente teve a luta pelos direitos políticos. Porque para votar, era preciso ser muito rico e ter muita propriedade. E sempre os políticos lutavam sempre pelos direitos das classes abastadas, da elite. E sem que os trabalhadores tivessem representantes lá dentro, era muito difícil mudar essa realidade. Então houve uma luta pelos direitos civis, ou pelo sufrágio universal, que nada mais é do que o direito de todos a votarem ou serem votados, de forma geral, participarem da vida política. E a gente teve, depois da Segunda Guerra Mundial, foi um momento extremo, um momento que se matou muita gente, milhões, algo que estarreceu, deixou o mundo perplexo. Depois da Segunda Guerra,
se criou a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 45, ano que acabou a Segunda Guerra. E resolveu se criar um documento que garantia os direitos de todo cidadão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também, além de falar dos direitos civis, aqueles que têm a ver com a vida, a liberdade e a propriedade, e dos direitos políticos, fala sobre os direitos sociais, como o direito à educação, como o direito à saúde pública, como o direito, se você não pode pagar um advogado, um defensor público, e etc. Esse tipo de direito é o que a gente chama de direito social, que é a terceira geração de direitos humanos. Beleza, pessoal? E o que é política? Política vem de polis. Polis é cidade. E política é justamente o ato de conviver pacificamente na cidade ou em sociedade. O homem viver em sociedade de uma forma que o seu direito esteja limitado pelo direito do outro. Isso é política. E existe um ente, uma entidade acima de todos que pode criar leis, organizar a vida das pessoas, e essa entidade chama-se Estado ou governo, tá? De uma forma bem simples. É claro que existe uma diferença entre Estado e governo, porque os governos passam. Hoje você tem um governo fulano de tal, amanhã você tem de outro, mas o Estado é a própria estrutura, a estrutura política. E essa estrutura, em cima dessa estrutura se cria leis que governam as pessoas. Então, isso que é o Estado. E o poder do Estado, ele se dá de diferentes formas. A gente teve a forma monárquica, onde o rei governava sozinho. A gente está falando aqui de uma monarquia absolutista, onde o rei mandava sozinho. E a gente tem também a democracia, onde o povo pode participar das decisões indiretamente ou diretamente, dependendo do caso, das decisões políticas. A gente tem a oligarquia, onde apenas um pequeno grupo dos mais abastados, a maioria das vezes, podia participar da vida política. A aristocracia, o ideal é que somente o sábio ou as melhores famílias teriam poder político. A gente tem o totalitarismo, que é um líder que se põe acima de todos, acima do Estado, acima das vidas individuais, que governa sozinho, impõe suas ideias. Um exemplo de totalitarismo, a gente tem o nazismo na Alemanha, a gente tem o fascismo na Itália. Inclusive uma frase famosa do fascismo, uma frase de Mussolini, que era o líder do fascismo, que ele dizia: nada, todos pelo Estado, nada acima do Estado. Então, esse líder representava o Estado, e o Estado deveria estar acima de todos, e suas ideias, sua concepção deveria estar acima de todos. Não há democracia nesse sistema. A gente tem o autoritarismo, que é diferente do totalitarismo, porque o totalitarismo, na maioria das vezes, existe um único líder, um único partido. No autoritarismo, não necessariamente. E o autoritarismo pensa, na maioria das vezes, ser um período onde que muitos direitos
inclusive direitos civis, direitos humanos são deixados de lado por algum tempo, mas não totalmente. Tenta-se manter uma pequena ideia que as coisas continuem e que é um período temporário até se organizar, por causa que existe um risco, um determinado risco. Então, em nome desse risco, por um determinado momento, a democracia deixa de existir. A gente tem as ditaduras militares como um exemplo disso, tá? Já o totalitarismo é algo muito maior. Esse líder se impõe acima de todos. Seu partido é único. Ele é como uma figura messiânica acima de todos, inclusive eliminando seus inimigos de forma física. Uma outra coisa, quando a gente fala de democracia, é que tentava ao máximo se evitar que o poder ficasse concentrado na mão de um só governante. Então, por isso, um francês chamado Montesquieu propôs a divisão dos poderes em poder executivo, que é aquele que executa as leis, que é o presidente, em alguns lugares o primeiro-ministro, eles executam as leis. O poder legislativo são deputados, vereadores, etc., que eles criam leis, e o poder legislativo, que cuida para que as leis sejam cumpridas. Beleza, pessoal? É isso, a gente está parando por aqui. Em cima do que a gente aprendeu hoje, eu vou fazer as questões da recuperação. Um grande abraço e até a próxima.